narcisistas, psicopatas, ao medo, né? E se você imaginar que tem uns perto de você, imaginar que talvez você tenha alguns desses traços. Oiê, bom dia. Às vezes a gente fala de alguns transtornos psicológicos, né, com muito medo, e fala de narcisismo, de psicopatia, e não para refletir um pouquinho sobre eles, né? No passado também, acho que se falava de alguns que hoje já se tornaram mais comuns, mais socialmente aceitos, né? Hoje todo mundo é bipolar, todo mundo tem TDAH, todo mundo é autista. Já se tornou um pouco mais aceito porque a gente entende um pouquinho mais, já se tornou mais próximo, né? E quando a gente pensa em alguns outros transtornos, quando a gente pensa em psicopata, logo pensa lá no maníaco do parque, no matador de aluguel, enfim, dessas pessoas que não têm muitos escrúpulos, vamos pensar assim. E o narcisista é aquela pessoa que rouba a sua ideia, que se acha, que não consegue olhar os próprios defeitos. E no final das contas, esse primeiro olhar, ele faz sentido, tá? Só que o que acontece? Que é bom a gente, às vezes, entender um pouco mais do ser humano. As empresas em geral, são lugares muito férteis para que características narcisistas e características psicopatas floresçam. E aí eu quero voltar um pouquinho na história, para tentar me fazer entender, porque é importante a gente refletir sobre o tema. Se você parar para pensar, logo no pós-guerra, falando lá de Guerra Mundial, 1945, depois disso veio uma geração de baby boomers, né? E que a turma que hoje está na faixa, pessoal que lá nasceu em 47, 50, 50 e poucos, hoje está na faixa dos 70, 70 e poucos, 65 para cima, vamos dizer assim. E foi um período que o mundo efervesceu em termos econômicos. Então, os países cresciam, as grandes empresas emergiam, e no Brasil não era diferente, tá? O Brasil, pode-se dizer que depois disso teve um boom econômico de muito crescimento. E aí, essa geração lá dos boomers, dos baby boomers, meio que assim, quem estudou e se dedicou ao trabalho, mudou sua condição social, teve uma ascensão social, mudou a trajetória da própria família. Muitas famílias pobres se tornaram famílias prósperas. Legal. E aí o que aconteceu? Depois disso veio a geração X, né? E hoje tá na faixa aí dos 50, 45, acho que de 45 para cá já meio que dá para falar que é geração X, então geração Y, eu tô ali bem na divisa, eu tenho 47, mas essa verdade dos baby boomers que eles socaram na nossa cabeça, de que basta estudar muito para ser alguém na vida, se eu estudar para ser alguém na vida, que eu preciso me dedicar e me matar de trabalhar para poder conseguir ascender social e profissionalmente, ela continuou sendo uma verdade, mas já não era aquela verdade absoluta. Não é todo mundo que se matou de trabalhar que se deu bem. Não é todo mundo que estudou bastante que se deu bem. Na geração Y, isso já foi se tornando mais raro. A ponto que a geração Y, né, que hoje meio que misturou com os millennials e hoje dizem que é uma coisa só. A questão de geração, ela muda também de tempos em tempos. A ponto da geração Z olhar pra gente que trabalha pra caramba e fala assim, isso não faz sentido. Meu pai se matou de trabalhar e tá aqui fudido igual o outro que não se matou de trabalhar, né? Falando um português meio chulo, tá? Mas por que eu voltei nisso? Porque essa nossa geração, minha, entrou ali no mercado de trabalho nos anos 90, anos 80, até finalzinho dos anos 90, com muito sangue no olho e faca na bola. E aí, a competitividade era muito alta. Competitividade entre países, entre empresas, foi uma guerra fria que um precisava se mostrar melhor do que o outro. Então, essa competitividade, ela deu muito espaço para as pessoas que conseguiam fazer o que precisava ser feito sem coração mesmo, assim, sem nenhuma compaixão. E aí, era muito líder psicopata e ganhou espaço por aí, sabe? E aí, meu teclado caiu. Até caiu. Quando você falar de psicopata, até caiu. Então, muita gente que tem traços de psicopatia, traços de conseguir ser duro e frio naquele momento que precisa, né? E, de certa forma, as empresas ainda exigem isso. E não significa que eu tenha traços psicopatas, que eu seja um psicopata. E a mesma coisa com relação ao narcisismo. Em geral, nós líderes, às vezes, somos colocados na liderança e a gente vai se ajeitando, mas muitas vezes nós buscamos essa liderança porque a gente quer estar à frente da solução dos problemas. A gente olha para um problema e fala assim, eu dou
conta mais que essas pessoas aí. E no mundo que a gente tá vivendo hoje, que a média é muito ruim pra tudo, é muito fácil olhar pra média, aquela média ruim ali e falar, eu faço melhor do que isso. Com certeza que você já pensou nisso pra várias coisas. Isso também desperta alguns traços narcisísticos. O que é um narcisista padrão, né? Um narcisista que ele não consegue enxergar os próprios defeitos e tudo que não dá certo, a culpa é do outro. A ideia do outro é ruim, a minha ideia é que é a boa. É uma coisa meio doente mesmo. Então não significa que eu tenho traços narcisistas, ou seja, que eu consigo, que eu gostaria de estar ali na frente, no palco lá e sendo reconhecido, e de certa forma é um traço narcisista, embora se tiver um psicólogo, um psiquiatra aqui me vendo, talvez vá me corrigir um monte de besteira que eu tô falando, né? Mas não significa que eu tenha um transtorno narcisista, que eu esteja num nível doentio. O que eu tô trazendo basicamente é que assim, o ambiente corporativo, ele alimentou muito e valoriza muito estes traços, tanto os narcisistas quanto os psicopatas, tanto esses traços de narcisismo quanto esses traços de psicopatia. Ainda é muito valorizado aquele líder que toma decisões de uma forma assertiva, vamos dizer assim, que fala de forma incisiva, que às vezes ele consegue demitir com frieza, ele consegue ir lá na frente e puxar a atenção para si. E muitas vezes ali para poder reconstruir resultados é legal. Dá para fazer isso sem ser psicopata? Óbvio que dá. Dá para fazer isso sem ser narcisista? Óbvio que dá. Dá para fazer isso cuidando do outro? Óbvio que dá. Eu acredito nisso e é assim que eu acredito que eu fiz a minha vida inteira. Não significa que em vários momentos eu não tenha tido algum traço de um ou de outro. Eu já fiz demissões que eu precisei meio que me afastar daquilo ali e fazer meio que sem compaixão mesmo, porque precisava ser feito. O fato de eu estar aqui todo dia falando na internet, de certa forma, diz um pouquinho sobre alguns traços narcisistas meus, embora eu seja bem low profile, você não fique publicando muito aqui da minha vida social, da minha vida financeira, eu não fico ostentando muita coisa aqui, nunca gostei disso, não fico, mal mostro aqui minha família, que são as coisas que realmente eu tenho orgulho, né, que realmente eu poderia estar ostentando, mal faço isso, mal boto uma foto num prato de comida que eu gosto de comer e tá com a minha família. Então, no final das contas, o que eu tenho disso? Não sei, eu preciso me cuidar, eu preciso sempre me perceber, por isso que eu faço terapia tem milhões de anos aí, por isso que eu fico sempre me questionando, por isso que eu ouço atentamente cada feedback que eu recebo, porque é natural que a gente tenha esses traços alimentados e comece a inflá-los, de repente aquilo se torna o transtorno. Enfim, só queria trazer que a gente precisa às vezes não se blindar tanto de algo que a gente deixe de enxergar. Então assim, à sua volta tem gente com traços narcisistas, à sua volta tem gente com traços de psicopatia. Inclusive alguns deles, provavelmente você tem também. Como que você percebe, como que você se blinda e como é que você se cuida. Como é que você percebe, se blinda, se cuida e além de tudo, percebe do outro, blinda o outro e cuida do outro, dando feedback, olhando nos olhos, falando com cuidado, com compaixão, percebendo que o outro também merece espaço para brilhar, que você jogar a luz no outro, muitas vezes essa luz também vai bater em você, na maioria das vezes, aliás, e se não, para não dizer que são todas, e também você fazer o que tem que ser feito, não precisa ser sem se preocupar com o outro, deve existir o cuidado com o outro. Enfim, a provocação de hoje é sobre isso, uma reflexão na verdade, e lembrando que hoje à noite nós vamos falar de inovação no nosso Leader Class. Beijo pra você e até mais tarde. Tchau, tchau.